Cliente com criança na loja. Estratégias que funcionam comigo. Eu sou a Ana, do canal Nos Bastidores da Moda Infantil. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vejo muito conteúdo de empreendedores falando de, se queixando, né, de quando... Se queixando não, vamos falar assim, fica pesado, né? De desabafando, né, de criança que entra na loja e mexe em tudo. Alguns faz birra, né, faz pirraça e chega agitada, mexendo em tudo, né, e dificultando ali, né, a venda, né, e a mãe, né, às vezes pode ficar até nervosa por conta disso. E eu uso a estratégia da cadeirinha. Eu tenho 2 cadeirinhas na loja, né? E, gente, normalmente quando eles veem essa cadeirinha, eles já vão sentar, já, né? Como que essa cadeira acalma eles? Eles já sentam, às vezes eles nem vão ser o cliente, às vezes a mãe, a tia, o responsável tá ali para comprar presente para outra criança, ou é para a própria criança. Se não for para outra criança, a criança já fica ali, né, a que foi na loja, fica ali sentadinha, né, quietinha, se acalma, e eles ficam tão felizes que às vezes as mães não vê que eles sentaram. E aí, mãe, olha onde eu tô. Outros perguntam, posso sentar, tia? Mãe, posso sentar? Eu acho muito, muito fofinho como que funciona, né, essa cadeira, ter essa cadeira disponível na loja. Eu gostaria até de ter uma mesinha mesinha infantil, né? As cadeirinhas são infantis. Eu gostaria de ter essa mesinha com giz de cera e papéis para a criança colorir, e quando ela fosse embora ela poderia até levar. Mas no meu caso são 2 boxes muito pequenininhos, então eu não tenho espaço para as mesinhas. Mas fica essa ideia aí para vocês que não tem um cantinho para eles, para vocês arrumar um cantinho para as crianças, né? Ou você que tem um cantinho e não teve essa ideia de deixar papéis, né? Imprime figuras, né, em preto e branco e coloca ali para eles pintarem, o que é uma estratégia muito boa. Então, gente, e aí com isso, né, a mãe consegue escolher as peças com calma. E assim, a outra estratégia que eu tenho é de conversar com a criança. A criança entrou na loja, você já cumprimenta aí do seu jeito, que você achar melhor. Você já puxa um assunto. Normalmente eu puxo o assunto. Normalmente elas estão com lacinho, aí eu comento do lacinho. Ou se usa óculos, eu aproveito que eu uso também e falo, adorei a cor do seu óculos. Elas ficam toda boba. Então, assim, a segunda estratégia seria chamar a criança, né, pro atendimento. Afinal de contas, ela faz parte, né? A criança, ela também é seu cliente, né? Antes da mãe ser cliente, a criança é o seu cliente. Então, pensa nisso, em chamar, né, ela para conversa, pedir a opinião. Aí também depende da abertura que o responsável que estiver ali com ela te der, né, a abertura. Você vai saber o que poder falar, o que não poder falar, qual assunto puxar, né. Isso daí é tudo de momento, tudo intuitivo, né. E a criança, ela gosta, ela vai ficar ali às vezes tão envolvida, né, quando você chama ela para conversar, quando você, né, puxa um assunto com ela, ela costuma se envolver tanto comigo, que aí a mãe se sente mais livre também, tem mais tempo para olhar. Ela não tá ali naquela agitação, não tá preocupada com a criança que tá fazendo birro, ou que não tá, ou que tá mexendo, ou que tá agitada. Então ela consegue escolher as peças com mais tranquilidade. Porque, gente, se a mãe percebe essa agitação da criança, ou ela vai querer sair embora correndo, né? Ela vai querer ir embora logo, ou de repente vai querer escolher ali rápido, não vai ter uma experiência boa. De repente você não vai poder oferecer mais produtos, né? Porque aí às vezes a mãe vai comprar um body, vai comprar uma roupinha, e você oferece uma meia, você oferece um lacinho, e até o próprio vendedor acaba também ficando agitado com a situação, e aí a gente acaba não fazendo, né, uma venda bacana, um trabalho bom. O que mais eu posso falar?
Ah, sim. Gente, eu tô gravando em casa porque hoje é feriado lá no município que eu tenho a loja. E, e aí eu fui trabalhar, mas aí eu fechei 1 hora da tarde. A gente ficou aberto lá, o pessoal, né? Meus vizinhos ficamos abertos até 1 hora da tarde. E aí eu aproveitei esse tempinho pra vir bater esse papo aqui com vocês, né? Porque isso daí é uma situação que ocorre assim com frequência, né? E então assim, a gente não pode perder venda, nem por isso, né? Nem por conta da criança e nem por nada, porque não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém. A gente tem que correr atrás de vendas. Não dá para perder venda não. A gente são compromissos, né, que a gente tem que honrar e a gente precisa viver, né? Não é vender roupa, não é uma renda extra. A gente precisa viver isso. A gente precisa ter o nosso salário, honrar os compromissos da loja, né? Ter o nosso lazer com o nosso comércio, né? Com a nossa atividade ali, né? Da empresa. Então a gente não pode, a gente tem que criar estratégias para vencer obstáculos como esse, né? Como uma criança que chega agitada na loja. Se a criança, eu vejo que tá com sede, ou vejo que tá com a garrafinha d'água, que a garrafinha já acabou, eu pego para encher. A gente tem que estar ali solícito, tem que estar ali à disposição. Às vezes tem dias que, né, a venda tá um pouco mais fraca, então a gente tem que compensar nesse momento. Entrou cliente na loja, não dá para deixar ele ir embora sem fazer venda não. Gente, eu também tenho na loja um pote de pirulito. Esse pirulito, a estratégia era que eu não queria fazer cartão, não sabia se ia ter muito pedido, né, de cartãozinho, mas eu também sempre trabalhei assim. Desde que eu não tinha loja, quando eu trabalhei em casa, quando eu tive banca, eu tinha um pirulito. E aí o que eu faço? Eu tenho a logo da loja e aí eu imprimo, assim, normalmente quando eu imprimo 8 folhas, acho que dá 25 logo na folhinha, se eu não me engano é isso. Eu imprimo e recorto, imprimo a logo redonda e colo na embalagem daquele pirulito redondo. E aí, ali tem as informações, tem a logo da loja, tem o telefone da loja, o endereço da loja. Se alguém passa e, gostei dessa saída de maternidade, gostei dessa, você tem o telefone da loja? Porque hoje em dia é difícil a pessoa, né, pedir, né, que normalmente eu já gravo logo no celular, ou a pessoa grava o meu número no celular. Mas aí tem aquelas pessoas que ainda estão, né, presas assim, a informação, né, física. Então o que eu faço? Eu tenho o pirulito lá com o endereço e o telefone. E aí eu uso tanto como se fosse um cartãozinho da loja, e eu uso também para quando é presente assim acima de 2 aninhos, aí eu coloco o pirulitinho enfeitando o embrulho e com a logo. Já não boto só o pirulito, já coloco ali a minha propaganda, porque se a pessoa quiser trocar vai saber o endereço, e se a pessoa quiser gostar, né, do presente, vai saber onde foi comprado. Normalmente as crianças mostram, ou a mãe vê primeiro o endereçozinho, aí pega do pirulito, entendeu? Tem mãe que tira foto, né? Fala, não, me dá aqui que eu vou tirar foto. E aí eu uso o pirulito pra isso e uso também o pirulito pra acalmar. Às vezes já aconteceu comigo da criança não querer provar a roupa. Não quero. E a mãe, mas tem que provar. Se chegar em casa não der a roupa. Aí, se você provar no final se você provar lindo, ficar bonitinho, eu tenho uma surpresa pra você. Aí fala, eu tenho um brinde pra você. Aí depende do momento. E aí a criança vai, prova toda boba. Normalmente o pirulito eu gosto de dar depois. Depois que a criança prova, porque senão tem criança que quer levar pra casa, mas tem criança que quer o pirulito ali abrir na mesma hora, e pra não evitar sujar a roupa, né, evitar prejuízo, ou evitar até pra mãe, né, que tem criança que se suja, né, com os dedinhos, as mãozinhas. Então eu dou depois que a criança provou, depois que já fez a compra. Aí olha, tá aqui toda sua surpresa. E aí eu dou pra criança. E também não é assim, gente, dá o pirulito para calar a boca da criança. Também não é assim. O pirulito, ele é uma forma assim de você acolher, é um acolhimento, né? Você
tá ali sentindo, né, que a criança tá agitada e tal. E é uma forma de você acolher ela, de você trazer ela para si, de você mostrar que você entende ela. Lembrando, gente, que a gente precisa pedir autorização aos pais, né? Normalmente eu peço autorização, pergunto se pode dar o pirulito, de preferência sem a criança ver, que eu tô perguntando, né? Aí eu pergunto pro responsável primeiro se eu posso dar, ou se a criança gosta, olha, ela gosta, pode dar para ela. Então tem esse detalhe também. Então, pessoal, pra gente, né, vender pra mãe, às vezes é necessário a gente conquistar a primeira criança. Então esse vídeo eu fiz pensando nisso, nas situações que acontecem na loja, nos comentários que eu vejo, né, assim, outros empreendedores fazendo. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, muita pessoa, né, se queixando dessa situação, mas assim, o que a gente faz para melhorar isso, né? E você aí, o que você faz para melhorar isso? Gente, você tem mais alguma ideia? Alguém faz alguma coisa diferente? Fala aí nos comentários. Me dá aí também uma dica, além dessas 3 estratégias que eu uso, né? Da cadeirinha, de chamar o cliente, né? A criança, né? Para conversar, trazer ela para compra, ver a opinião dela. E também a outra estratégia do pirulito. Você faz mais alguma... Você também tem alguma estratégia diferente? Me conta aí. O que vocês acham dessa minha estratégia? Gente, eu preciso, né, ouvir vocês para melhorar, né, aqui o canal. O canal é para vocês. Então, assim, estejam sempre interagindo comigo. Às vezes num vídeo, né, assim, que parece ser tão insignificante, apenas de repente mostrando uma rotina, e a gente sempre acaba, né, aproveitando algo bom, algo bacana ali daquela situação, daquela rotina. Pelo menos acontece comigo, né, quando eu vejo esse vídeo de outros colegas e tal. Eu sempre tiro algo bom pra mim, mesmo eu já tendo uma certa experiência, mas a gente nunca sabe de tudo, né? Então eu sempre tiro algo bom daquele vídeo, sempre tem alguma coisa para aprender, gente, sempre tem. Então é muito válido, né, a gente tá trocando essas experiências, né, conversando sobre diversos assuntos, porque assim, na hora, assim, às vezes a gente fica, né, sem reação, entra aquela criança, assim, né, agitada, entra e aí, né, a gente lembrando ali do vídeo, a gente já vai, né, tá preparada para aquela situação. Gente, eu quero agradecer já por vocês assistirem esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber, né, notificação quando sair um vídeo novo no canal. E compartilhe esse vídeo, gente, com quem aí tá começando, com alguém que você acha que vai ser bacana ter essa informação. Então, gente, é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.